aleluia, 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 aleluia. Eu sou bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe para o outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ela queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus amados irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham aí de seus lares, um cantinho. Hoje é o 4º domingo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor. A primeira e a segunda leitura vêm de encontro. Pedro quer explicar como entrar pela porta e escutar a voz do pastor. Pedro transmite para nós 3 pontos importantes. Primeiramente, o batismo. A segunda, a conversão. E o terceiro, o seguimento. Meus irmãos, se a gente não morrer para os nossos pecados e viver na liberdade como filhos e filhas amados de Deus, jamais iremos ouvir a voz
do bom e único pastor. Também há a conversão. Conversão é todo dia, é um processo, é mudança de pensamento e de conduta. Não existe conversão da noite para o dia e do dia para a noite. É permanente. E isso nos faz entender que é necessário aprender a cada dia para tornar claro a voz de Jesus, o bom pastor, na nossa vida. E também o seguimento. Meus irmãos, seguir Jesus não é um mar de rosas. Ele mesmo disse: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e segue-me. Esses 3 elementos são fundamentais para que possamos ouvir a voz do Senhor e diferenciar com a voz do mundo. Na figura do bom pastor, Jesus mostra que a sua missão é conduzir o homem, cada um de nós, à vida plena e à liberdade. O bom pastor, ele conhece o seu espaço, ele conhece o seu rebanho, caminha, observa, e as ovelhas o escutam. Diferente do ladrão, do falso pastor, que quer enganar, tirar, matar e destruir a esperança das suas ovelhas. E mais difícil ainda, matar suas vidas. Meus irmãos, com quanta facilidade hoje na nossa sociedade a gente ouve vozes que matam, destroem nossos lares, a nossa dignidade como pessoa e também vidas. Mas hoje o Evangelho mostra para nós que há como sim distinguir o bom pastor dos ladrões que querem roubar a nossa esperança. Meus irmãos, para a gente poder ouvir e ficar atento à palavra do Senhor, que todos os dias fala através das Escrituras, o primeiro ponto nós temos que destacar, para que quem quer permanecer ouvindo a voz desse pastor por excelência, nós temos que permitir na nossa vida o diálogo. Nós temos a necessidade de conversar com o Senhor. Senão, iremos dificultar em ouvir a voz do Mestre. Depois nós temos que confrontar a palavra do Senhor com a nossa vida. Se a gente não fizer isso, jamais iremos saber qual o pastor que está falando a verdade. E viver os sacramentos deixados por esse bom pastor, que é sinal de vida na vida de todo cristão batizado. Esses 3 elementos, meus irmãos, o diálogo, o confronto e os sacramentos, são sinais seguros que nós estamos ouvindo o verdadeiro pastor. Jesus, na figura do bom pastor, ele também mostra para nós que nós também devemos ser pastores um dos outros, mas no cuidar, no amar. Jesus nos ensina também que devemos, como pastores um dos outros, nós devemos ficar atentos às pessoas que estão ao nosso redor, principalmente aqueles que mais precisam de nós. Meus irmãos, hoje a liturgia
nos ensina também a sair do nosso comodismo e do nosso egoísmo. Tudo pela defesa da vida humana. O padre também não esqueceu também da nossa comunidade de fé. O Evangelho também fala sobre a porta. Jesus, ele é a porta, mas nessa porta há os porteiros. Meus irmãos e minhas irmãs, os porteiros somos nós, coordenadores, catequistas, que Jesus hoje pede, convoca, que vocês amem e cuidem do seu redil. Olha a nossa responsabilidade dentro da nossa comunidade de fé. Vocês são importantes. Hoje Jesus, ele pede a mim, a cada um de vocês: amem as minhas ovelhas, cuidem delas. Vocês são os porteiros. E os porteiros também sabem observar, caminhar junto, olhar e principalmente avisar o pastor em alguma dificuldade. Diante de tudo isso, meus amados irmãos e irmãs, que imagem do pastor o Evangelho quer nos mostrar? Qual é a imagem? É um momento de refletirmos. Será que eu estou sendo bom naquilo que eu estou fazendo na minha comunidade de fé? Mas bom não no sentido de destaque, de diferenciar. O bom em servir, o bom no amar, o bom de doar-se. Como a palavra diz, sejam pastores um dos outros, pastores no cuidar, no amar e no servir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Seja louvado.